Para falar sobre o bem-estar, de uma maneira geral, inclusive sob o ponto de vista médico, como a medicina pode auxiliar o bem-estar, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Roberta Ribeiro. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Baldan. É um prazer tê-la aqui novamente. Nós estamos aqui planejando uma reforma no Salutes, entre outras coisas. A doutora Roberta Ribeiro esteve aqui presente. O seu trabalho é bastante amplo e a gente decidiu pegar um tema, né, e vamos fazer 4 programas, uma vez por mês, cada um dos temas. Hoje é o segundo e o nosso tema é o bem-estar. Pois bem, a doutora Roberta Ribeiro é médica formada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, especializada em infectologia pela Universidade de São Paulo, fundadora da Med Integral, onde atua como médica integral e coaching de vida. Além da medicina moderna e contemporânea, a doutora Roberta Ribeiro estudou várias medicinas complementares, como homeopatia, antroposofia e a tradicional ayurvédica, além da teoria integral e psicologia com treinamento no Instituto Integral nos Estados Unidos. Doutora Roberta, vamos começar falando sobre esse conceito do bem-estar. Todo mundo fala bem-estar, qualidade de vida, virou uma carnificina isso, né? Virou uma carne de vaca, aquela coisa muito popular. Dá para explicar o que é um conceito de uma maneira geral? O que é o bem-estar? Então, Baldan, mais uma vez obrigada pela oportunidade de estar aqui com você no programa Salutes. É sempre muito divertido falar com você. Bem-estar vem sendo estudado desde a década de 90 e ele é amplamente estudado nos Estados Unidos e ele vem ele vem inovar o conceito de qualidade de vida. Bem-estar, primeiramente, o que a gente descobriu cientificamente é que ele é multidimensional. O que isso significa? O bem-estar ele tem várias dimensões, né? E essas várias dimensões são a dimensão física. Então, para ter bem-estar, você precisa ter um bem-estar físico, um bem-estar emocional, um bem-estar mental, bem-estar cultural, um bem-estar profissional e o bem-estar ambiental. E no centro do bem-estar existe a consciência que permeia todas essas dimensões, né? Então foi isso que os estudos nos trouxeram sobre o bem-estar. Diferente da qualidade de vida, que é uma coisa mais ampla. A qualidade de vida, como você disse, é qualquer coisa, né? Porque qualidade hoje de vida você vai comprar chiclete na padaria, tem escrito lá uma embalagem, né, como ter qualidade de vida, enfim, virou banalização, o termo certo é esse, né? Outro dia eu ouvi num programa na rádio CBN, foi um sábado, um filósofo clínico bastante interessante. Ele falou que as pessoas hoje falam muito, mas conversam pouco. Né? Quer dizer, fala aqui, fala lá, e um monte de ideia, um monte de conceito, e acaba essa conversão, ou essa conversação, né, acaba sendo diluída, acaba tendo um pouco mais de ruído nessa comunicação. Você concorda com isso? Não sei, Baldan. Vai pensar Acho que é difícil a gente se entrar em contato com o outro, né? Cada um vive em um universo e para a gente dar acesso ao outro, ao nosso universo, precisa existir várias coisas, né? Primeiro, o outro tá vazio para receber as nossas ideias e segundo, a gente poder expressar as nossas ideias, né? Não sei o que vem primeiro ou segundo, eu acho que são concomitantes, né? Mas para que o outro se esvazie e para que a gente se esvazie e receba o outro, a gente precisa limpar os nossos conceitos todos. E essa é a coisa mais difícil que existe, né? A gente deixar de pré-julgar as coisas. E quando eu digo pré-julgar, não é um pré-julgamento no sentido ruim da palavra, né? Mas um pré-julgamento de termos, como, por exemplo, qualidade de vida. Quando a gente fala qualidade de vida ou bem-estar, você que está assistindo a gente pensa em alguma coisa, né? Bem-estar parece que é se sentir bem. É se sentir bem, mas não é se sentir bem somente, é se sentir bem em vários aspectos da sua vida, né? Isso é o bem-estar integral, né? Você falou um conceito bastante interessante e importante do estar vazio para ser preenchido, né? Essa ideia da concomitância, da ideia polar, que é bastante importante dentro da filosofia chinesa, como você mesmo, como a doutora sabe.
Existe uma técnica, como é que você lida com seus pacientes quando estão com meio tanque e precisam esvaziar, ou está acima, né, com 3/4 e precisa esvaziar mais ainda? Existem técnicas, existem medicamentos, existem possibilidades, porque é importante, né? O esvaziar para novas experiências, esvaziar para novo tipo de relacionamentos, enfim, de uma maneira geral, né? Então, Baldan, a experiência do esvaziar-se, né, não é um estado, né, deve ser, né, um modo de vida. Esvaziar-se não é simplesmente deixar sua cabeça vazia, né, mas é um estar presente e estar disponível para aquilo que está acontecendo naquele momento, qual a resposta que você quer dar, como é que você pode receber aquilo. Então, na verdade, é um processo, né? É um processo de vida, na verdade. Então, não existe medicamento. Quisera eu ter um medicamento que eu pudesse dar para o outro e o outro pudesse ficar vaziozinho. Né? Mas não existe. Não, né? mas mesmo com a questão da... Olha, o chat voltou ao ar aqui, vocês podem... vamos comemorar. Tintim, o chat voltou ao ar. Pessoal, vocês podem mandar suas perguntas, dúvidas, indagações, críticas e sugestões por intermédio da internet. Eu digo, claro, que cada paciente é visto de uma maneira absolutamente individual. Claro, né? Sem dúvida. E, assim, não era aquela bolinha para esvaziar qualquer pessoa, mas, enfim, existe alguma substância indicada para isso não existe, Não, é um processo e existem medicamentos que podem ajudar neste processo. Ajudar neste processo do quê? De esvaziamento? Não, esvaziamento eu preciso querer me esvaziar. A primeira coisa de tudo é querer me esvaziar, né? Querer saber do outro, né? E não ficar preso aos meus próprios conceitos, às minhas próprias ideias. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento, e o primeiro passo é sempre o mais importante, a partir do momento que você quer se esvaziar, aí o processo começa e é um processo de terapia, vamos falar assim, não é exatamente isso, mas é um processo de autoconhecimento, de autoobservação e de... Alguns medicamentos ajudam nisso, né? Mas é muito mais a autoobservação do que qualquer outra coisa. Agora, o bem-estar, ele é algo contínuo, ele passa por processos de altos e baixos, como todo o processo da vida. Como é que existe esse conceito, você falou, é um conceito mais filosófico do que médico, né? Da multidimensionalidade do bem-estar? Isso. Na verdade, assim, o bem-estar, ele é trabalhado na medicina, sim, mas é na medicina preventiva, na medicina de promoção de saúde, né, que é uma das áreas da medicina integral, da média integral, por isso é que eu posso falar sobre isso, né. Então, dentro da promoção de saúde, uma das funções do médico é promover saúde. Então, ele é falado medicamente, sim, mas ele é muito mais estudado pelos psicólogos, né? Pela psicologia, pela psiquiatria, né? Que tem uma área aí mental muito forte. Mas o bem-estar, a gente não pode esquecer que ele é colocado no centro da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo um bem-estar pleno, físico, emocional, psíquico, mental e social, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E foi a partir daí que a gente começou a estudar o que é esse bem-estar, né? E bem-estar se diferencia de felicidade, né? A felicidade hoje já vem sendo bastante estudada, existe dentro da psicologia, da psiquiatria, existe uma ciência chamada ciência hediônica que estuda só felicidade. E hoje em dia a gente consegue medir isso. Mas voltando para a sua pergunta, bem-estar e felicidade não são coisas contínuas. E não dá para ser contínuo, porque a partir do momento que a gente cria o bem-estar, entre aspas, cria ou almeja o bem-estar, né, bem-estar está dentro de uma noção de opostos, de dualidade, que é o que a gente vive, né? Nossa mente sempre acontece isso. Quando a gente quer dizer sim para alguma coisa, o não sempre aparece. Quando a gente quer dizer não, sim sempre aparece. Tanto que a gente pensa o tempo inteiro qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho, né?
Então, isso faz parte desse mundo dual, desse mundo de dois, da dualidade. Então, sempre que a gente pensa em bem-estar, óbvio que a gente está lidando com uma moeda que a gente está olhando só para uma face, que é o bem-estar, mas existe a outra, que é o mal-estar, né? Então, não dá para ter um bem-estar contínuo, porque isso não existe, não dá para a gente viver numa polaridade da vida, a gente vive entre as polaridades, né? Mas o caminho do meio, você acredita que existe? Eu acho que existe o caminho transcendente, que é o que eu quero dizer com isso, o caminho além das dualidades, que não é exatamente no meio. Fabi Kiss acabou de voltar aqui. Fabi, nós já fizemos tintim novamente a você, voltou sim, estamos comemorando também com você. Faça favor de pegar seu copo de água e comemorar também. Eu quero dar boa tarde ao JPTG 24, que está perguntando como uma pessoa pode relaxar por intermédio da medicina integral, ou da média integral. E um outro, J. Alves, boa tarde também, Fabi. É isso. Você acha que Então, para relaxar através, entre aspas, da medicina integral, a gente possui algumas ferramentas. Uma delas são exercícios de relaxamento, outras são medicamentos, depende do quanto você está ansioso ou estressado, os medicamentos vão te ajudar a esse relaxamento. Práticas de contemplação, práticas de atenção plena, práticas de exercícios corporais, tudo isso ajuda a construir um bem-estar integral e sustentável. E claro que a gente almeja o contínuo, né? Mas continuidade nessa vida é quase que impossível. A única coisa que é contínua na vida é a vida ela mesma, né? Doutora Roberta, no início eu havia falado aqui, eu estava falando sobre o conceito da psicologia em relação ao bem-estar. Falando de num primeiro nível, né, de duas hastes, né, uma de conhecimento mais intelectiva, seria a satisfação com a própria vida, e outra mais afetiva ligada à felicidade. Uhum. E aí esse mesmo teórico polariza ainda mais, né? Por exemplo, a afetividade, ela pode ser positiva ou negativa. Sim. E essas disposições podem ser altas ou baixas, e não na quantidade, e sim na intensidade. Sim. Né? E aí ele falava o seguinte, geralmente existe uma correlação importante. Isso aqui eu gostaria da sua opinião. Uma alta afetividade positiva está em correlação com um alto nível de extroversão, enquanto um alto nível de afetividade negativa em correlação com alto nível de neuroticismo. Uhum. Eu poderia colocar esse neuroticismo com a introversão? Sim. Gostaria da sua opinião sobre Sim. isso. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente tem que ir para a ciência idiônica, né? E a ciência idiônica é uma psicologia, deu origem à psicologia da positividade. É uma psicologia do começo do século, deste século, obviamente, e ela traz o estudo das emoções positivas no impacto delas na nossa vida, né? Então, quando esse autor coloca que a felicidade ela se divide aí e que essa emoção positiva tem a ver com extroversão, ele está se referindo um pouco aos estudos que a ciência idiônica faz e diz que pessoas felizes são mais extrovertidas, são mais, se relacionam mais, compartilham mais, têm melhores casamentos, têm melhores salários, inclusive, né, do que as pessoas que não são felizes, entre aspas, né? Então, tem a ver com isso, sim. Agora, eu não sei o que nasce primeiro, tá? Eu acho que não nasce nada primeiro. Eu acho que as coisas são simultâneas. Concomitantes. Né? A pessoa é feliz e, com isso, acontece a extroversão, né? E ela é como se... Eu entendo o ser humano como multidimensional. Então, e esse multidimensional acontece ao mesmo tempo. Multidimensional a gente tem vários aspectos, assim como o bem-estar, né? E esses aspectos, eles acontecem ao mesmo tempo,
É como aquele cubo mágico, né? A gente brincava com aquele cubo mágico quando criança, pelo menos eu brinquei com isso e acredito que muitos de vocês também. Naquele cubo mágico, se eu quiser colocar só uma face vermelha, eu vou conseguir muito mais facilmente do que colocar todas as cores nas faces dele, né? Resolvê-lo como um todo. A gente também é assim, tem multifaces. Né? E essas faces são concomitantes. Isso significa o quê? Quando eu mexo em uma, automaticamente eu mexo em outra. E o aspecto da outra automaticamente se reflete na outra. Se refletir não é exatamente porque traz uma noção de consequência. E não é uma consequência. É exatamente ao mesmo tempo. Surge, acontece ao mesmo tempo.